Alguém viu o Matheus Pereira ontem? Não, porque nesse contexto de jogo do Tite, ele não consegue jogar. Estamos de volta com os melhores momentos, os lances da goleada do Botafogo 4-0 para cima do Cruzeiro. Zinho, quero te ouvir. Claro, tem notícia dos dois lados. O Botafogo, com toda essa questão do Textor, consegue uma vitória importante. E o Cruzeiro, com uma sacolada, Tite começando o seu trabalho e tal, mas cobrado até pelos investimentos. Quero te ouvir, Zinho. É surpreendente, assim. Não que o Botafogo não tenha bons jogadores, mas a pressão, a cobrança. Antes do jogo a gente estava falando e a gente ouviu os torcedores do Botafogo cobrando muito do Textor, né? Eu mesmo falei, melhor ele ficar calminho lá, quietinho, nem aparecer muito. Mesmo vencendo, o torcedor tá chateado, tinha dúvidas, né? Mas assim, tem que enaltecer o Anselmo, né? Que chega agora, há pouco tempo. Você já vê um time bem organizado e os atletas, os jogadores do Botafogo, né? A dedicação, o empenho, o momento, essa crise, essa indefinição. Tinha jogador aí que já estava dizendo que estava negociado, Danilo, né? Que vai muito bem no jogo, aí a gente está vendo. Os dois que arrebentaram no jogo, o Danilo e o Montoro. Não sai. O Montoro. Então, assim, esse futebol apaixonante. Eu, particularmente, quando vejo um Cruzeiro sendo montado, com chegada do Gerson, com o Tite, que eu acho muito bom treinador, estava acreditando de um Cruzeiro ficar melhor ainda, e não aconteceu isso. Então a pressão muda muito de lado, uma vitória significativa do Botafogo, espetacular, assim, não deixa nenhuma margem de dúvida. 4-0 não tem o que falar, é goleada, faz um jogo muito bom para o início de temporada, o Botafogo, e o Cruzeiro começa as dúvidas, porque infelizmente é o futebol brasileiro, e o Tite, que já é um treinador que vem sendo cobrado desde a época de Flamengo, tira um período de repouso, de descanso, todos acreditam que vai ser uma volta melhor. O time titular que joga contra o Atlético Mineiro principalmente, e agora contra o Botafogo, perde, mas perde não jogando bem. Assim, o primeiro tempo do Cruzeiro não foi nem ruim, não. Eu acho que até tava se desenhando aquele jogo mais equilibrado, mas depois que o Botafogo começa a fazer os gols, toma conta do jogo, é um segundo tempo desastroso do Cruzeiro, e que o Tite vai ter que dar muita explicação, não só explicação, mas arrumar e dar uma resposta imediata, porque a cobrança já começou. Tem muita coisa para consertar. Opa! A dupla de zaga ontem, os laterais ontem, todo mundo sabe dos meus elogios aos laterais. Talvez o lateral esquerdo não tenha jogado tão mal, mas o Fagner foi mal, os dois zagueiros foram mal, o meio-campo do Cruzeiro deu muita oportunidade para o Botafogo. E falar do Botafogo, o que joga esse baixinho, esse Montoro, isso é um tormento, hein, gente? Isso aí é um tormento para marcar e tal. E já estava vendido, né? E aí Danilo também, né? O Danilo 2 gols, acabou com... O Danilo é tão bom jogador. O Danilo nessa melhor... Ele estava lesionado ano passado, levou tempo para se recuperar. Só tem 24 anos. Hein? Essa versão, o Danilo tem é um tremendo volante, sabe? Eu adoro o Danilo. É um volante desses que você tem que guardar, porque é difícil de encontrar. Mas ele não era esse volante artilheiro, não, hein? Não. Melhorou muito com os 18 anos dele no Palmeiras e a chegada dele no Botafogo. Há uma evolução clara na carreira, Zinho. Mas ele era atacante na base, né? Quando ele chega no profissional, ele vai... Quando ele vem da Bahia, né? Ele era atacante e foi recuado. Então, parabéns pro Botafogo. Como disse o Martim Anselmi, né? O treinador. Eu tenho um grupo pequeno de jogadores, mas eles têm fome. E jogador quando tá fome, quando tá querendo, a gente não precisa nem explicar que eu tenho dois caras que foram craques aqui que podem... O jogador que é bom e tá com fome, aí é difícil de parar. Mas a pressão pro Tite aumenta, né? Vem de uma derrota frente ao Atlético Mineiro. E uma estreia de 4? Uma estreia, né? Aí toma 4-0 da maneira que foi. Até o primeiro tempo foi um pouco disputado, né? Você teve uma disputa natural. No segundo tempo, depois do gol
do Danilo, logo o primeiro gol, né? Aí teve uma chance do Gerson, se eu não me engano. Aí toma o segundo, aí desmorona, né? Aí você vê que o time praticamente um olha pro outro assim, já não sabe mais o que fazer. Todo mundo ali esperando e o time do Botafogo correndo, aumentando a intensidade, explorando velocidade, explorando o contra-ataque. O zagueiro da seleção, né? Como é que fala? O Fabrício Bruno foi muito mal ontem. Achei que ele falhou muito. O próprio Fagner até estava comentando com o Pascoal aqui, né? Nesse último gol, talvez se ele pudesse tentar dar um carrinho, né? Para atrapalhar o Matheus ali, que levou e bateu o cruzado. O Tite tem que acelerar esse processo. Ele admitiu, né, que errou, mas ele tem que acelerar esse processo. Mas normalmente os times do Tite demoram um certo tempo para engrenar. Só que se continuar desse jeito foi difícil. Alguém viu o Matheus Pereira ontem? Não, porque nesse contexto de jogo do Tite, ele não consegue jogar. Vai ter dificuldade. Então, mas... Nesse contexto, ele tem muita dificuldade para jogar. O que significa nesse contexto? Porque o Tite, o esquema de jogo dele não tem prêmio para um meia articulador. Pô, mas se é o seu melhor jogador, talvez seja o caso de... Não? Então você tem que dar uma revisão nisso aí. O que o Zé falou. O Zé falou, precisa dar uma repaginada, dar uma olhada no elenco. Zé é um ótimo narrador, Lembra mas eu quando boto ele foi contratado? Comentar? Quando o Tite foi contratado, eu pelo menos disse aqui, precisa ver se esse elenco contempla o que o Tite pensa de jogo. Né? Porque contemplava o que o treinador passado pensava de jogo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Pascoal, aí que a gente tá na reta final. Se o time é bom e o técnico é inegável, uma carreira vencedora, o fato de você ter que ter um elenco que contemple o jogo não mostra que o técnico, de repente, é limitado? O que eu não acho que seja o Tite, mas o seu argumento é esse. Não é essa a questão. Eu acho que o Tite é extremamente capacitado, é ótimo treinador, mas o estilo de jogo dele não contempla todas as situações. Mas ele vai ter que dar uma repaginada nisso aí. Vai ter que se adaptar ter que dar uma repaginada. O bom treinador é aquele que se adapta àquilo que tem nas mãos. Nós acabamos de falar do Anselmo aqui. Dificuldade. Eu tenho um grupo pequeno, mas eles têm fome. Acertou. Então, assim, o Tite tem que acertar isso. Nem sempre as suas convicções são aquelas exatas que para o time que ele tem nas mãos agora. Talvez ele tenha que mudar. Talvez é sistema de jogo, é abordagem com os jogadores, é a forma como ele vê o adversário e passa as informações, tem tudo isso. De futebol, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro foi derrotado pelo Botafogo. Uma goleada 4-0 do Martim Anselmi em cima do Tite. Vamos ouvir os treinadores. Para mí era una estrella muy dura na previa porque sea da qualidade que eles têm. Então creio que a forma que os jogadores se entregaram dentro do campo, que jogaram e que lutaram até o final, que este triunfo foi um regalo muito importante e é uma noite maravilhosa que vou lembrar sempre. Estou tendo dificuldade em buscar de novo essa retomada de trabalho. Talvez os próprios resultados tenham tirado a confiança um pouco maior de um momento mais decisivo, ter o acerto no momento mais decisivo, ter a efetividade. Talvez sim, uma coisa puxe a outra, essa falta de ritmo, gerando uma finesse melhor e um acabamento melhor, transformar em gol, sabendo dos erros, absorver os erros, absorver a crítica. Nós somos expostos e nós temos que ter a grandeza de entender todas as críticas que vierem, o torcedor, a dor que o torcedor está sentindo, compreendo, respeito, eu estou sentindo também, nós estamos sentindo também, a única forma de reverter é melhorando e resultados. Isso se transfere para o próximo jogo. Sentir as críticas todas justas que elas vão acontecer pela grandeza do Cruzeiro, trabalhar e reverter isso dentro do campo, não tem outra forma.
Vou colocar para vocês a tela com os números do Martim Anselmi nesse início de trabalho ainda à frente do Botafogo. E olha aí, 100% de aproveitamento. São 3 vitórias, 7 gols marcados, nenhum gol sofrido. E claro, essa vitória é muito importante no início do Campeonato Brasileiro, 4-0, André. Ontem já falávamos de um Tite muito pressionado no Cruzeiro, o Tite que tem 4 derrotas à frente do Cruzeiro. É muito início, como falamos mais uma vez. Ainda assim, já era pressão antes, agora ainda mais. Se a gente pegar essa entrevista, esse trecho da entrevista do Tite depois do jogo e mostrá-lo para uma pessoa que não faz a menor ideia do que está acontecendo no mundo inteiro, em qualquer tema, essa pessoa jamais diria que é um treinador falando depois de tão poucas atuações, de uma amostra tão pequena de trabalho e tão cedo no ano. Esse tipo de coisa que ele disse, temos que corrigir, consertar, trabalhar, absorver as críticas e resolver as coisas dentro do campo, são considerações feitas por treinadores em momentos de grande pressão, depois de derrotas extremamente significativas. E eu não estou dizendo que perder por 4-0 fora de casa na estreia do Campeonato Brasileiro não tem significado, mas eu estou me referindo a momentos em que um clube se vê numa situação muito delicada, e aí técnicos falam assim. Não é o caso do Cruzeiro. Mas, obviamente, o Tite não gostaria, talvez nem tenha imaginado ter de dar entrevistas com esse tom, com essas palavras e com essas explicações tão cedo no seu trabalho de volta ao futebol, dirigindo o Cruzeiro. E, de fato, as coisas não estão bem. O Cruzeiro não joga bem, o Cruzeiro não tira bons desempenhos individuais dos seus grandes valores, que afinal de contas são os jogadores que fazem a torcida do Cruzeiro e nós, como observadores, esperarmos muito mais dessa equipe mesmo cedo no ano. Mas eu continuo dizendo, o projeto do Cruzeiro não é para campeonato estadual, é preciso ter paciência, confiança e dar suporte ao trabalho, porque o Cruzeiro tem planos muito maiores. Só que o campo, ele será sempre o principal. E está na hora, eu creio, dos jogadores do Cruzeiro darem respostas. Eles também precisam melhorar no próprio trabalho e no próprio desempenho. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos jogos. O mais importante de tudo isso, na verdade, é porque sempre precisamos falar dos dois lados, e o lado do Cruzeiro, ele merece a nossa atenção, porque o que está acontecendo não é normal, mas a atuação do Botafogo deveria ser o assunto mais comentado, né? Porque até agora o Botafogo era uma surpresa, ninguém sabe o que esperar. Jogadores como o Danilo, por exemplo, envolvidos em negociações. Montoro, nossa, que jogador envolvido em possíveis negociações, né? Saf, Textor, Anselmi iniciando o trabalho, 4-0 no Cruzeiro de maneira natural. Que grande atuação, que grande estreia e que começo de resposta para o que pode ser o Botafogo em 2026. E vamos ver se agora o Botafogo segura esses jogadores, né? Os 2 melhores jogadores que estavam em negociação não podem ser negociados, porque o John Textor não pode fazer agora negócio, pelo menos por hora, e veremos se eles seguem no Botafogo. Do lado do Cruzeiro tem o Gerson, que inclusive o Cruzeiro cai muito de rendimento com a saída do jogador, ele sai chorando e muito preocupado com a lesão. No final das contas, apenas câimbras e nada que preocupe, e ele não deve desfalcar o Cruzeiro nos próximos jogos. É tetra brasileiro, essa Copa do Brasil, Libertadores. O Raposão te oprimiu e na A ou na B, sempre maior do que você. Na A ou na B, sempre maior do que você.